Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa semana da TMI, Terapia Manual Intramuscular. Eu sou Alessio Novaes, fisioterapeuta, idealizador desse treinamento, e é um prazer poder ter vocês aqui para falar um pouquinho a respeito da técnica e da formação. É muito importante que a gente possa tirar algumas dúvidas, trazer uma reflexão a respeito da técnica e que geram muitas dúvidas, desde a sua concepção, da sua origem, de como ela pode ser aplicada, das evidências e de como realmente ela pode ser útil para a prática do fisioterapeuta. Então eu criei essa semana onde eu vou trazer 3 vídeos, começando com este vídeo, vídeo 1, para falar um pouquinho sobre essa técnica, e ao longo do tempo nós vamos discutindo sobre os vídeos aí nesse grupo fechado com perguntas, e eu vou estar à disposição de vocês para responder essas perguntas, tá ok? Bom, para falar um pouquinho a respeito principalmente da minha relação com a terapia manual intramuscular, ela surgiu aproximadamente há 8 anos atrás, onde eu comecei a ter contato com a técnica, e foi algo que eu percebi de grande valor para a minha prática clínica. Comecei a observar que os resultados eram extremamente mais rápidos para o paciente, era muito interessante porque o número de atendimentos era sempre menor. Então passou a ser uma técnica na qual eu tentei compreender um pouquinho mais como ela poderia funcionar e como que ela poderia ser relacionada com outras técnicas, como a quiropraxia, por exemplo, que eu vinha fazer depois, e ela casou extremamente bem com as técnicas manipulativas. A grande questão é que muitas vezes ela acaba sendo confundida, né, com outras técnicas, e isso é fundamental que a gente tenha uma compreensão, para a gente não confundir algumas questões, principalmente com a acupuntura. E ao longo do tempo eu fui percebendo que algumas formações elas estavam sendo um pouco, vou dizer assim, ficando um pouco perdidas. Ou se colocava muita coisa de acupuntura, ou se focava muito o treinamento voltado apenas para um tipo de escola, apenas para uma possibilidade do uso da técnica, e isso passou a ser algo que está me incomodando de forma considerável. E uma grande preocupação sempre que a gente tem que ter dentro da fisioterapia é que as técnicas elas precisam ser modificadas, elas precisam evoluir. Mas no caso a técnica estava sendo de certa forma até evoluindo, ficando cada vez mais fechada e não se abrindo, principalmente para as evidências científicas, para toda uma evolução da neurociência, e isso é algo que eu coloquei como objetivo, como missão em 2016, quando eu iniciei com essa formação. Muitas pessoas me perguntam, por que TMI e por que não Dry Needling? Vamos lá, se a gente for pegar pela concepção da palavra, o Dry Needling é agulhamento seco. Então qualquer agulhamento que você fizer, se você utilizar uma agulha hipodérmica, vai ser um agulhamento seco. A acupuntura é um tipo de agulhamento seco. Então a terminologia Dry Needling ela acaba sendo extremamente ampla, mesmo dentro de um subnicho, né, de tipos de agulhamento, como o EP, que é a eletrólise percutante tisular, é também um tipo de Dry Needling. Então a gente tem que compreender um pouco melhor e não colocar tudo como a mesma coisa, porque os conhecimentos são diferentes, a aplicação é diferente, toda uma filosofia que está envolvida com o uso das agulhas são diferentes. Então por que TMI? Isso é algo que até quando eu fui iniciar o treinamento eu fiquei pensando, o que eu posso trazer realmente de diferente? Que problema que eu posso realmente resolver a partir do uso dessa técnica com esse treinamento? E essa foi a minha percepção, de trazer e unir as principais escolas de agulhamento, onde a gente tem os agulhamentos tradicionais voltados para o modelo Trigger Point, nós temos o agulhamento manipulativo, e nós temos o agulhamento neuropático. Então toda uma aplicação dentro das técnicas, elas não precisam ser totalmente de forma isolada. Eu posso otimizar a prática do meu agulhamento de acordo com a minha visão, de acordo com aquilo que eu preciso. Então se eu preciso, por exemplo, ativar um músculo que eu vou inibir, eu vou utilizar um agulhamento com determinada escola, e não quer dizer que eu não utilize em outro momento, em outro tipo de escola. Então quando eu somente aquela história, se eu só tenho
Se eu só tenho martelo, eu só enxergo o prego. Então, quando eu me baseio apenas em um tipo de escola, eu acabo utilizando o mesmo estilo de agulhamento, independente do problema que o paciente tenha. A chance disso dar errado é muito grande. Então, a possibilidade, quando você tem de unir todas essas escolas, é justamente o quê? Fazer com que o paciente recupere de uma maneira muito mais rápida. Alguns agulhamentos são mais agressivos. Então, quando você não compreende o porquê, quando e como utilizar a técnica, isso pode ser um empecilho muito grande. Porque se o meu paciente já está com dor, a possibilidade dele não querer a técnica, caso você provoque mais dor, é muito grande. E aí que traz a percepção de um entendimento de todas essas escolas, todas as possibilidades e as variabilidades que eu posso ter em uma mesma técnica, é que está a chave do sucesso. Fazendo com que os pacientes que estão com dor extremamente alta possam utilizar uma agulha que teoricamente iria doer, a pessoa sentiria dor, mas ela não sente por conta de quê? Desta visão. Eu compreendo, por exemplo, e entendo dentro de uma avaliação de dor que áreas mais sensibilizadas, uma área com uma sensibilização primária ou um paciente com uma alodínia, eu consigo intervir com essa técnica a partir desses conhecimentos. Mesmo assim, esse paciente sentindo dor vai receber o agulhamento e vai ter a percepção muitas vezes que nem realizou um procedimento e o paciente melhorou. Então, essa minha percepção de juntar as técnicas, que eu acho que talvez seja a grande chave para o uso do agulhamento, é ter a mente aberta, é compreender quando, como, porquê e quando utilizar essa técnica, e isso acaba trazendo os resultados que hoje os nossos quase 500, quase não, já passamos de 500, já estamos a quase 600 alunos formados pela TMI em diversas cidades do Brasil. Então, quando me pergunto, e se perguntaram para vocês a diferença entre Dry Needling e o TMI, é justamente essa. É um modelo de atenção, um modelo do uso da técnica, adicionando todos os modelos tradicionais da técnica com os conhecimentos de neurociência da dor, o que faz com que os resultados sejam extremamente superiores, fazendo com que a técnica seja extremamente segura. Outra pergunta que as pessoas sempre me fazem, se a gente for pegar, por exemplo, pela origem, né, da técnica de agulhamento, ela nos remete antes do Egito. Então ela não começou exatamente na China, no Japão, o uso das agulhas. Obviamente ele foi otimizado aí, né? Então o uso da agulha sempre esteve presente no ser humano para tratamento de dores e de doenças. No nosso caso, a gente não trata doença, a gente trata disfunção, dor muscular, né? Uma limitação de movimento. A gente não tem esse objetivo de trabalhar com doença. O que a acupuntura, sim, tem essa visão. O objetivo da acupuntura é trabalhar a partir de pontos específicos, de meridianos, de pontos primários, pontos extras e os pontuais para tratar esses pacientes. Jamais um acupunturista vai tratar um paciente focado apenas na dor ou ali na função. Ele vai buscar uma origem dentro dos conhecimentos da acupuntura daquela dor, daquela disfunção. Ele vai investigar órgãos, ele vai investigar ali dentro de uma metodologia, língua, orelha, tudo uma metodologia muito específica e é uma filosofia. Jamais a agulha, a acupuntura, ela pode ser reduzida ao uso apenas da agulha. Assim como o fisioterapeuta não pode ser reduzido apenas a uma técnica. Não, a gente costuma brincar muito e falar que o fisioterapeuta ele deve ter o cinto do Batman, né, onde tem várias possibilidades ali. Então, dentro de um escopo de um tratamento, ele vai ter que entender quando que uma técnica é melhor naquele momento, em que momento eu posso utilizar aquela técnica que aquele paciente vai ter benefício. Muitas vezes as evidências elas trazem alguns números que são de certa forma preocupantes, porque se a gente for analisar de forma muito fria, poucas coisas realmente vão ter uma evidência muito alta que sirva. Então o que a gente tem que analisar, que é o principal, é bom para aquele paciente que está na sua frente, a técnica que vai ser utilizada, se eu adicionar A mais B mais C, esse meu paciente vai melhorar mais rápido? Sim, então ele deve ser utilizado.
Agora, caso você utilize uma técnica na qual você não está trazendo benefício, não está trazendo uma velocidade no tratamento, é desnecessário, ou é um momento que você deve repensar o uso dessa técnica. Portanto, dentro das diferenças que nós temos aí para o TMI e para a acupuntura, é basicamente dentro de um contexto todo filosófico. Os estudos do Dry que a gente pode pegar se iniciou ali nos anos 20, anos 38 com Joe Quigley, onde ele começou a utilizar uma metodização de palpação. Então ele identificava pontos dolorosos e aplicava anestésicos locais. Então nesse caso aí era utilizado ainda o que a gente chama de wet needles, o agulhamento molhado. A partir dessa compreensão, foram feitos outros estudos utilizando a metodização da Janet Travel, que trouxe ali a metodização de pontos gatilhos, que é o modelo tradicional, e dentro desse entendimento passaram a utilizar agulhamento molhado, anestésicos desses pontos gatilhos mapeados pela Janet Travel, com os resultados excelentes. Só que isso foi pensado de utilizar agulhas hipodérmicas sem medicamentos nesses pontos gatilhos, o que trouxe resultados superiores àqueles com medicamento. Porém, se a gente for pensar numa agulha hipodérmica, a lesão que ela provoca ela é bem considerável. Então, se eu precisasse utilizar mais vezes com este mesmo paciente, talvez eu provocaria ali outras lesões desse paciente, não seria tão interessante para poder ser utilizado. E nós temos também dentro de uma evolução, a partir do uso do Kerry Liu em 79 com agulha de acupuntura, onde é uma agulha muito fina, bem flexível, e os resultados foram muito bons, porque os pacientes eles não sentiam dor, mas sem utilizar qualquer tipo de ponto específico da acupuntura. E isso é que é o mais interessante. O Kerry Liu, na época, ele falava o seguinte, que era interessante que para o Ocidente compreender a metodologia da acupuntura, seria interessante trazer uma resposta neurofisiológica para os tipos de agulhamento, para os tipos desse tipo de aplicação. E aí outros autores vieram estudando e já caracterizando o dry needling, né, com o uso da agulha de acupuntura, mas sem utilizar qualquer tipo de metodologia da medicina tradicional chinesa ou qualquer ponto específico. Muitas vezes, obviamente, dentro de alguns estudos, a gente acaba aproveitando os estudos da acupuntura que tem se voltado cada vez mais para a ciência, e isso é importante, eu compreender e entender esses processos, compreender essas ações neurofisiológicas que estão acontecendo ali a partir do uso do agulhamento para se justificar. Eu não posso simplesmente justificar a prática de um tipo de técnica a partir de um entendimento empírico. Nós não estamos pleno 2018, iniciando 2019, então a gente não pode simplesmente ficar nessa questão mais empírica. A gente precisa de respostas científicas, a gente precisa de respostas fisiológicas. E o dry, o agulhamento, o uso do agulhamento nos trouxe basicamente muitas dessas ações, desde ações a nível do sistema nervoso central, resposta periférica, com ações principalmente inflamatórias imediatamente. E é interessante a gente compreender que essas ações e todas essas respostas elas são muitas vezes independentes da quantidade de agulhas, né? Eu costumo falar que o poder do tratamento não está debaixo da agulha, está justamente no seu raciocínio, porque a agulha ela vai partir vai provocar ali um processo de autocura. Onde eu quero que o meu agulhamento ele dê algum tipo de resultado, seja a partir de um efeito elétrico, seja um efeito nas minhas placas de tecido muscular, seja um efeito de aumento de vasodilatação, iniciar um processo de cicatrização, tudo vai depender do que tipo de estrutura que eu estou querendo tratar. E aí o meu corpo ele vai gerar essa ação. Então, dentro de um processo de avaliação que eu vou fazer, é que eu vou identificar se a minha técnica ela vai ter uma efetividade interessante para aquele paciente ou não. O mais interessante que a gente observa dentro dos resultados é que eles são muito imediatos, principalmente por conta da inibição das fibras C de dor, onde eu tenho uma ação maior nas minhas fibras A delta a delta e beta, fazendo com que eu tenha uma resposta muito mais rápida, porque são fibras mielinizadas. Então elas chegam a sua condução de velocidade, chegam
ao meu cérebro com muito maior velocidade do que as fibras C, que são fibras lentas, com transmissão saltatória. Então, dentro da teoria da compota, eu traria ali uma inibição. E talvez por isso tenha um resultado imediato na boa parte das aplicações com a técnica. Então, assim, basicamente o que a gente pode trazer inicialmente para dentro da nossa conversa é o uso de diversas escolas para trazer justamente essa terminologia da terapia manual intramuscular. Nós temos aí essas diferenças da aplicação com diferenças da acupuntura e dentro da sua origem, dos seus estudos, que vem caminhando nos últimos 30, 40 anos, vem muito forte nos últimos 10 anos, com muitos estudos, infelizmente com a qualidade não tão interessante, isso eu posso admitir, mas infelizmente a maioria dos estudos dentro da área da fisioterapia também são ruins, né? A gente tem um número pequeno de estudos que realmente a gente possa trazer ali resultados que a gente possa confiar de forma tranquila. A gente tem hoje muitas revistas predatórias e muito viés também de confirmação, então que prejudica muito todos esses estudos. Mas, de uma forma geral, a gente tem aí dentro da prática baseada em evidência a tríade, né, que é a expertise do profissional, a experiência, né, que o profissional tem, a preferência do paciente e a melhor evidência disponível. Então, se a gente se basear nas melhores evidências disponíveis, vai ser bem interessante. A preferência do paciente vai ser sempre fundamental. Se ele quer utilizar, se ele quer receber determinado tratamento, a chance de dar certo é muito maior. O contrário também, se ele falar que não quer receber e você fizer, a chance de dar errado é muito grande. E a expertise do profissional ela é fundamental, principalmente dentro de um viés de compreender o que realmente deve ser utilizado ou não. Dentro das evidências científicas que nós temos hoje, nós podemos trazer aí boas referências para as aplicações em tendinopatias, tá? A gente compreende que as tendinites, que ainda não é um processo já muito avançado, ele pode ter um processo de melhora com agulhamentos mais superficiais. Já as tendinoses, elas precisam ter um processo de fenestração desses tecidos. Eles precisam ser lesionados para gerar ali um novo tecido, e o agulhamento ele tem essa evidência, ele traz uma boa referência para o uso nas tendinopatias. Nas DTMs, muitos inclusive dentistas têm utilizado de forma frequente para as disfunções temporomandibulares. Então, dentro de uma avaliação, obviamente, a gente não vai avaliar só a DTM, né? A gente vai avaliar todo um contexto que o paciente está vivendo naquele momento, se tem junto um apertamento, se é um bruxismo, se eu tenho outras alterações musculares ao longo do corpo, até mesmo a questão da oclusão, que muitas vezes não é observada. Então, a técnica passa a ser um recurso, né, de utilização para diminuição da dor, melhora da taxa de abertura. E é importante salientar que, conversando até mesmo com colegas na área que trabalham com DRA e utilizam na área de DTM, falam que o paciente sente muita dor e tudo mais, e nunca se pensou ou nunca foi ensinado mudar o tamanho da agulha, né? Mudar a espessura da agulha, diminuir um pouco ali o impacto que aquele agulhamento vai ter, mas que vai ter benefícios, né? E isso traz bons resultados para esses pacientes utilizando agulhas menores. Outras evidências que a gente tem se mostrado recentemente são com as dores lombares inespecíficas, né? Dentro daqueles pacientes com dores lombares crônicas, a técnica ela tem um efeito muito curto prazo. Então, para pacientes com dor crônica na lombar, talvez não seja tão interessante, porque eu já tenho ali outros efeitos, eu tenho outras questões que estão envolvidas, como uma sensibilização central, medo e evitação, né? Então eu já tenho um paciente hipervigilante, então várias outras questões que estão envolvidas ali dentro de um paciente com dor crônica, que eu falo inclusive no meu outro curso de neurociência da dor, né, as aplicações básicas para a prática clínica, e eu falo justamente sobre essas questões. A gente precisa se preocupar, o paciente com dor crônica tem outra coisa que não as questões estruturais. E além da dor lombar, a gente pode enumerar aí, por exemplo, artrose no joelho, que é extremamente interessante a sua associação com a eletroterapia, onde eu ligo ali o TENS diretamente na agulha, o que eu tiro ali a impedância, né, do uso do TENS quando a gente usa com a placa. Eu tenho ali placa, gel, gordura.
até chegar no tecido, então eu tenho uma impedância muito grande. Com a agulha eu já não tenho isso, eu já tenho lá diretamente, né? Então a gente tem uma abordagem bem interessante e a forma de aplicar é bem específica para o dry. Que eu explico também isso na nossa formação de 3 dias, eu passo também a parte de eletroterapia. Outra questão que é bem interessante a gente observar, que as dores miofaciais, a presença de trigger points, ela está presente aí nas dores musculares, né, dores de uma forma geral, em diversas patologias dos nossos pacientes. E com uma grande quantidade de pessoas também sofrem, né, pacientes com fibromialgia, por exemplo. Então as dores miofaciais, a indicação do uso do agulhamento também é muito indicado, muito indicado. O que eu trago uma percepção para vocês é que entenderem que dentro de um modelo antigo, que era um modelo voltado apenas para o modelo trigger point, que é o mais forte, então as pessoas se concentram muito em avaliar e buscar trigger point. E não necessariamente, eu posso utilizar e fazer o agulhamento na articulação. Eu posso fazer um agulhamento num tendão, eu posso fazer esse agulhamento intraarticular, né? Então eu tenho várias outras possibilidades dentro do uso do agulhamento que não apenas no modelo tradicional, do modelo trigger point, e trazendo também uma perspectiva muito grande dentro dos últimos estudos para aplicação em pacientes por exemplo, pós-AVE, pacientes para ativação da musculatura, para melhora de performance. Então a gente tem uma gama ainda grande de possibilidades, pacientes com espasticidade, pacientes com Parkinson, e tudo isso não apenas voltado para dor, mas para buscar o que? A função, que é justamente o nosso feeling, o nosso do fisioterapeuta, né? Buscar sempre a função para esse nosso paciente, e é uma técnica que muito bem implementada dentro de um escopo de tratamento pode acelerar de forma considerável os resultados clínicos e fazer com que, além da melhora rápida do seu paciente, você vai poder inclusive cobrar mais. Porque se você tem um resultado mais rápido, você pode ter esse benefício de poder cobrar mais pelo serviço que você está oferecendo. E isso é uma perspectiva, é algo que a gente deve sempre pensar. Se eu sou aquele paciente, se eu sou aquele fisioterapeuta que está demorando 10, 20, 30 atendimentos para melhorar um paciente, e você, dependendo, com determinadas técnicas, consegue resolver o problema do seu paciente com 5, 2, por que não? Então essa que é justamente a reflexão e o entendimento para a gente iniciar esse nosso bate-papo e a respeito da terapia manual intramuscular, ok? Quero que vocês deixem aqui suas dúvidas, eu quero que vocês façam aqui suas perguntas, que eu vou responder uma por uma, tá ok? Um forte abraço e até mais!